café quente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, meu querido. Seja muito bem-vindo, que agora vai começar. E bom, o vídeo de hoje é mais uma das nossas pregações que nós estamos aqui, eu e tu e eu, para aprendermos mais de Cristo, aprendermos mais das palavras de Jesus Christ. E, cara, hoje não vai ser diferente. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta bem séria para você mesmo, que tá me vendo nesse momento. Cara, você é fiel a Deus? Realmente você fala assim, cara, Deus é acima de todas as coisas para minha vida mesmo? Por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês, cara? Hoje o tema será fidelidade, sabe? Por que fidelidade? Mas não é apenas a fidelidade aquela que as pessoas pensam, você é fiel ao seu marido, você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu namorado, você é fiel ao seu amigo. Não é essa fidelidade, mas a fidelidade com Deus. Por quê? Porque, gente, como num casamento, sempre tem aquelas perguntas, né? Que o pastor pergunta, ou o padre, tanto faz. Isso é muito comum em todos os casamentos, que você aceita na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza? Que ele faz essa pergunta, porque é uma coisa séria, uma aliança, um casamento. Então, digamos que o marido fica doente. Será que a esposa é tão fiel realmente ao ponto de amar ele mesmo estando doente? Ou vai largar ele porque ele ficou doente? Amar o esposo, amar a mulher enquanto são pobres, mas quando ele ficar rico, ele larga ela, sabe? A que ponto você é fiel? Eu tô falando isso porque hoje nós iremos falar de Paulo e Silas, cara. E a fidelidade que eu vou falar com vocês hoje é sobre nossa fidelidade com Deus, entendeu? Até que ponto nós somos fiel a Deus, ou se não tem um ponto nas nossas vidas, sabe? Se a gente realmente é fiel em todos os momentos, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons, tanto nos momentos que parece que está indo para o caminho bom, então do nada tudo fica muito ruim, entendeu? Então o tema é esse hoje, fidelidade. Antes de eu começar, né, já queria primeiramente agradecer minha queridíssima esposa, entendeu? Que ela me deu esse presentão aqui, deixa eu ver se tá dando pra pegar. Ela me deu essa bibliona linda, bem linda mesmo. Uma bíblia com a linguagem King James e ainda de estudo, cara. Faz tempo que eu tava querendo uma bíblia dessa. Eu acho que eu fiquei muito feliz. Não sei nem explicar o tamanho da felicidade, porque faz tempo que eu queria essa bíblia e ela comprou. Eu tô acostumado com uma outra, mas vou ler com ela hoje, tá? Então, se vocês puderem, abre comigo em Atos 16, versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, que era Paulo e Silas, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo Paulo e a nós, vinha essa moça, gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo se irritou-se com ela, com aquela atitude, e dirigindo-se ao espírito o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retire-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Bom, vocês devem estar se perguntando, para quem não conhece a história, ou para quem conhece, por que você vai falar de fidelidade com esse texto? Seguinte, Paulo e Silas, eles fizeram tudo isso, né, expulsaram o demônio do corpo dessa mulher, e essa mulher, como foi falado, era uma escrava. Então dentro dela tinha um demônio que fazia adivinhações.
E nisso, os caras que eram dono dela lucravam com as adivinhações, as coisas que ela previa e tudo mais. E nisso, Paulo tirando o demônio dela, os caras ficou muito bravos. E aí nos próximos versículos vão dizer que os donos da escrava chamaram as autoridades deram um sacode em Paulo e Silas e levaram eles para a prisão, né? Levaram eles para a prisão e nisso, gente, eu vou falar para vocês, os caras sofreu para ir, sofreu na hora de entrar também e ficaram presos. Paulo e Silas, eles no meio da prisão, mesmo apanhados, mesmo depois de terem apanhados, mesmo com tudo que eles passaram, machucados, feridas e até correntes os prendendo. Gente, Paulo e Silas, eles fazem uma coisa que muitos não fariam. Muitos, naquele momento, iriam fazer tudo que poderia ser, menos isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Cara, eles meio da prisão, mesmo nessa situação, clamaram louvores e adoraram, oraram. Sabe por quê? Olha para você ver que interessante. Vamos voltar lá para o começo, que diz o seguinte, o 16. E aconteceu que indo para um lugar de oração, Paulo e Silas eles estavam indo em um lugar de oração, uma casa de oração que outras traduções vão dizer. E nisso tudo mudou a rotina. No meio da rotina deles indo, expulsaram o demônio da menina e foram presos, tomaram uma surra, apanharam pra caramba. Mas no meio da prisão, eles cumpriram o que eles tinham de fazer. Eles iam para uma casa de oração, que era para quê? Bem provavelmente, eles iam orar, adorar o Pai. E eles não precisaram chegar, eles fizeram aquilo na prisão. Eles fizeram isso lá no cárcere. Sabe? A fidelidade de Paulo e Silas era tão grande que eles fizeram aquilo que era para se cumprir no meio de um lugar ruim. Não deixaram. Eles estavam tão fiéis a Deus que mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo presos, mesmo passando por algo doloroso e triste, eles estavam sendo fiéis a Deus ao ponto de adorar ao invés de murmurar, sabe? E logo depois vai dizer que tudo ali mudou o ambiente. A adoração deles era tão forte, tão linda, que de repente um terremoto tão forte se estremeceu lá. E cara, tudo aconteceu, sabe? E eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas pegam a história de Paulo e Silas e citam apenas como uma libertação. Realmente tem uma libertação, pô, eles foram libertos porque o poder da oração é imenso, o poder da oração é isso, o poder do louvor é maravilhoso. Cara, louvado seja Deus, realmente teve uma libertação. Mas Deus, ele falou comigo não apenas sobre uma libertação, mas sobre uma fidelidade. Sabe por quê? Muitos naquela situação, muitos naquele problema, iriam renunciar, iriam se murmurar, iriam desistir, iriam fazer tudo ao oposto do que Paulo e Silas fizeram. Eu falo isso porque eles libertaram uma menina do espírito, de um espírito demoníaco, um espírito que usava ela para benefício próprio de homens, um espírito maligno que fazia ela ter o poder de adivinhações. Mas eles fizeram aquilo em nome do Senhor Jesus, expulsou o nome dela. E nessa situação, que era para ter sido uma situação de nossa, glória a Deus e tal, poder de Deus e tal, já acabou de um momento de poder de Deus para um momento de sofrimento que eles passaram, sabe? E nisso, eles poderiam ter ficado indignados, falando, pô, como que é possível? Eu acabei de fazer a vontade de Deus, eu acabei de, no nome do Senhor Jesus, expulsei um demônio e eu tô aqui preso, dolorido, machucado. Cara, eles podiam ter feito isso,
Mas não, eles adoraram ao Pai ao meio ao cárcere. Eles adoraram ao Pai em meio à prisão, em meio às dores. E sabe, gente, eu falo isso porque a fidelidade com Deus, ela é difícil, sim. Não vou vir aqui e falar, é um mar de maravilhas, não é isso. Mas quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos cumprindo além de apenas um propósito, nós estamos cumprindo talvez algo que tinha que acontecer naquele momento. No meio de uma dor, no meio de um sofrimento, nós conhecemos também mais a Deus. Porque, cara, eu vou falar para vocês, Paulo e Silas, com aquela situação que aconteceu, logo depois foi uma coisa linda, mas que só teria acontecido isso se eles tivessem sido presos. Se eles não tivessem sido presos, talvez isso nunca teria acontecido, mas foi necessária a prisão deles. Por quê? Logo depois, né, vai falar lá a partir do versículo 27, que vai falar assim: o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluirá que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. E em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Eles ministraram a palavra de Deus, bem como todos de sua casa. Queridos, eles sendo presos, eles anunciaram a palavra de Deus para aquele soldado, aquele carcereiro, perdão. Por quê? Porque foi necessário, aquela alma precisava vir tudo aquilo. Mas foi quando Paulo e Silas não foram embora, não fugiram, não só eles, mas os outros presos, sabe? Ele vendo aquela situação, vendo que ele não precisava, porque ele iria se matar, sabe? Porque com certeza as autoridades maiores poderiam fazer algo ruim com ele. Mas ele viu, quando Paulo viu aquilo, que ele ia se matar e gritou, eu acredito que foi um respirar de Deus sobre a vida daquele carcereiro, porque ele viu que ainda tinha esperança. E aí nisso ele viu o poder de Deus, se prostrou ali entre Paulo e Silas e ele ouviu a mensagem de Cristo. Sabe, gente, a fidelidade com Deus, ela te leva a lugares difíceis, leva a lugares complicados, lugares até que você não quer de jeito nenhum. Mas saiba que há um propósito, há uma necessidade de você estar ali. Lendo um livro que me indicaram, que me emprestaram também, que é o Custo do Discipulado, lá no começo fala, explicando um pouco sobre Jesus. Jesus dizendo: vocês me amam, mas acima de todos os seus familiares, porque aquele que não me ama, acima de sua mãe, de seu pai, de seus familiares, amigos, do seu trabalho, de tudo, não é digno, não pode me seguir, sabe? Eu falo isso por quê? Porque, gente, ser um fiel a Deus, a gente precisa deixar de lado nossas coisas, a gente precisa começar a carregar a nossa cruz e ir até Deus, ser fiel a Ele, sabe? Em meio a tantas situações, cara, a história de Paulo é gigante, a história dele é gigante. Ele já passou por vários e vários bocados, já apanhou em vários e vários lugares, já foi negado em vários e vários lugares, mas o bichão mostrou ser fiel, sabe? Até porque quando o cara tá lá no final de sua carreira, lá em 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8, vai nos falar coisas interessantes, cara. Logo no final de carreira de Paulo, logo no final dos tempos de Paulo aqui na terra, que ele vai e fala o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação.
o momento da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me considera naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Gente, Paulo ele já mostra o seguinte, que até o final ele foi fiel ali, sabe? Ele passou por diversas vezes que ele, nossa, cara, ele duvidaria da fé dele em algum momento. Mas no final de tudo, ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida e perseverei na fé. Por quê? Porque ele pregou o evangelho, ele expulsou demônios, ele enfrentou várias pessoas, teve discussões com outros apóstolos, foi julgado no momento de morte dele, né? Porque ele morreu depois essa foi a última carta dele, sabe? Em todos esses momentos ele pôde falar isso, mas não porque ele completou todas essas fases, mas não porque ele pregou o evangelho, fez isso e aquilo com o nome de Jesus, não, mas porque até o último suspiro dele de vida, ele foi fiel a Deus. A coroa da justiça que está reservada, que o Senhor justo juiz me considerará, sabe? Ele já foi sabendo que ele estava salvo, porque até o último dia ele foi fiel a Deus. E queridos, eu quero falar isso para vocês porque Deus ele fala muito de fidelidade comigo, porque nós estamos numa era, numa época, em momentos que as situações, hoje muitos estão desistindo, hoje muitos estão deixando o evangelho de Cristo por situações em suas igrejas, em situações em seus ministérios, em situações na vida em si, na vida cristã, não apenas dentro das igrejas, mas nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas ruas, em suas casas. E sabe, eu falo para você hoje, meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus, mas não apenas um fiel de momentos, um fiel de boas coisas, mas até naqueles momentos difíceis. Você, quando se converteu, quando se aceitou Jesus em sua vida, a partir daquele momento você fez uma aliança com Deus. Nós somos a noiva de Cristo e nisso nós temos que ser fiel ao nosso noivo, ser fiel ao nosso Pai. Por quê? Porque é chegado esse momento que Ele vai vir e nós teremos que estar lá no dia do Senhor, sabe? E eu tô falando isso porque vai ter momentos muito difíceis na vida suas, vai ter momentos complicados, momentos que talvez a gente duvide e fala, por quê? Mas, queridos, vocês precisam entender, vai acontecer. Eu preciso entender que isso ainda vai acontecer muito, sabe? Porque nós buscamos a perfeição em lugares que não existem. Nós achamos que viver para o Evangelho vai ser mil maravilhas em tudo. Não, mas tem um propósito, um caminho que nos leva até a Cristo, mesmo que seja difícil. E quando Paulo diz que o Senhor justo juiz considerará a coroa para ele, quer dizer que Deus está vendo as situações, Deus está vendo as coisas difíceis que estão acontecendo na vida de vocês. Mas Ele quer lembrar que vocês estão indo para o alvo, que o alvo é Ele. Então, meus queridos, prestem atenção, seguem a Cristo e vejam, poxa, tá difícil, tá complicado, teve esse negócio, teve desacerto aqui, aconteceu isso comigo e aquilo, sabe? O Evangelho de Cristo Jesus vai ter momentos tão difíceis que talvez vocês vão pensar, por que está acontecendo? Mas saiba que há um propósito. Paulo e Silas foram presos depois de fazer uma obra de Deus, uma coisa que Jesus disse que eles fariam, que eram expulsar demônios. Eles libertaram a vida daquela garota. E também, eles estavam a caminho de uma casa de orações. Eles iam para a oração. Eles iam se juntar para um lugar de oração. E nesse caminho até lá, aconteceu tudo isso. Foram presos e apanharam. Mas não deixaram de cumprir, que era o momento de oração e adoração.
Gente, quando tiver essas coisas, quando isso acontecer, não deixam de cumprir o que Deus mandou vocês fazerem. Não deixam de cumprir o que foi colocado em suas mãos para fazer. Se Deus falou, vá até lá pregar aquele evangelho, pregar o evangelho do Senhor, vá. Ah, mas no meio do caminho trupicou, machucou a perna, vai ter que ir para o hospital, vai ter que pregar lá naquele lugar que Deus queria te mandar, sabe? E isso em várias e várias situações. Talvez Deus muda totalmente os planos para no final você entender que era necessário para aquela situação acontecer. Deus ele tem mostrado muito para mim em várias áreas. E várias áreas que realmente eu falo, nossa, que doideira. E a gente se ira, a gente fica bravo sim, com muitas vezes. Não estou falando que a gente tem que ser perfeito, porque nós não somos. Mas a gente precisa lembrar que mesmo que tudo isso acontece, Deus ele é maior que todas as coisas. Então, hoje, nesse dia que você está vendo esse vídeo, você é fiel a Deus até que ponto? Que no nome do Senhor Jesus nós não teremos um ponto limite. Que nós não iremos ter um limite para falar, eu vou até Deus até aqui, mas depois disso é só eu. Sabe, que no nome do Senhor Jesus isso venha cair por terra. E que nós possamos deixar Ele realmente ser 100% em tudo. Que o caminho dele seja em todos os lugares que nós formos. Nós estivermos, que Ele seja o caminho, que Ele seja o guia. Porque não é tempo mais de nós querermos apenas as nossas coisas, mas é tempo de colocar Deus em tudo e perguntar se tudo isso que nós fazemos realmente é dele. Porque haverá situações que vão querer tirar Ele do foco, mas isso não pode acontecer. Jesus é o foco. Então, sejam fiéis a Deus. Se hoje você vê, não estou 100% fiel a Deus, vamos correr atrás. Não só vocês, mas eu, junto com vocês. Vamos correr atrás para nós sermos mais próximos, mais íntimos e mais amigos de Jesus. Porque nós só somos fiéis quando nós amamos realmente. Não deixe o amor se esfriar, mas ame intensamente. Vá, busque, conheçam mais a Deus na palavra, conheçam mais a Deus em oração, conheça mais a Deus em jejum, conheça mais a Deus pregando a palavra, conheça mais a Deus amando o seu próximo, conheça mais a Deus amando os seus inimigos, conheça mais a Deus cumprindo o que Ele te manda. Porque quando nós cumprimos o que Deus nos manda, aí sim nós estamos mostrando que nós somos fiéis a Ele. Fiéis por quê? Mesmo não gostando de fazer tal coisa. E quer dizer que mesmo que você não está bem com aquela situação, você não deixou de cumprir o que Deus te mandou fazer. Tá bom, gente? É isso, a mensagem. Sejam fiéis, se entreguem realmente, sabe? Mergulha mesmo, sabe? Porque mesmo que é difícil, é um propósito, vale a pena. O processo é difícil, mas o resultado é lindo. Então que nós possamos falar que nem Paulo, no último suspiro de vida nossa, que está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me considerará no seu dia. É essa a palavra de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, peço para vocês que vocês deixem um like, curtam esse vídeo, porque isso mostra que o vídeo foi bom, mostra que chegou até vocês. Também peço para vocês compartilharem esse vídeo com algum amigo, alguma amiga. Mande para quem você quiser. Mande no grupo do WhatsApp da sua igreja, nos grupos de jovens, todos os grupos que vocês estiverem. Sabe? Pegue essa palavra, mande para quem você quiser, tá? Também peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, para que nisso venha, tá chegando para vocês novos vídeos. E é claro, para isso tá oficial, ative o sininho, pois nele que notifica vocês de quando sairá vídeo novo, tá? E também peço para vocês que vocês me sigam nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá bom? E
É isso, meus queridos, meus brothers, minhas sisters, que falam em inglês, irmã em inglês é sister, né? Minhas sisters. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês e é nóis.